Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos pelo Senhor, estamos numa noite chuvosa, espero que o material fique pronto, intacto, né? Para deixar na mão dos filhos de Deus, amém? Então, pedir para os irmãos já entrar nas Escrituras. Nós vamos ler em João, 1 João, capítulo 3, versículo 5. Graças a Deus. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais uma noite, pela Tua palavra. Obrigado pelo tempo chuvoso, Pai. Estamos precisando, ó Deus. Sabemos que há seca, ó Pai, em todos os lugares, meu Deus. Mas a Tua palavra diz, se tratando da palavra do Senhor, que haveria um tempo de seca sobre a terra. Não do alimento, mas da palavra do Senhor. Então, ó Deus, muitos estão nesse momento famintos, porque não acharam o verdadeiro alimento, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Não somos merecedores de nada, Deus. Mas o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Tem permitido, ó Deus, que nós comêssemos do maná escondido. Enquanto muitos, ó Pai, estão passando por esse momento de seca, sentindo sede, não de água, mas da Tua palavra. Obrigado por ter nos nutrido, Senhor, por continuar nos nutrindo com a Tua palavra, com a água, a vida da palavra do Senhor. Te agradecemos, meu Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Graças te damos, ó Deus. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Não há pecado nele. Deus enviou um homem que não tinha pecado para tirar os nossos pecados. Pecado é incredulidade. E nós cremos em toda a palavra de Deus. Jesus diz, como vós pode me acusar de pecado? Porque Jesus cria e crê na palavra de Deus. Então, como alguém pode chamar você de pecador? Ou falar que tem pecado em você?
Quem de vós pode me acusar de incredulidade? Quem de vós pode me acusar de pecado? Você crê na palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Então é para você que essas escrituras foram escritas. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Por que ele tirou nossos pecados? A Bíblia disse: porque não há pecado nele. E nele não há pecado. Por isso que ele tirou os seus. Então, quando ele tirou os seus pecados, de que forma que você tem que ficar? De que forma que nós temos, né, que estar hoje? A palavra diz aqui no versículo 6 de João 3, qualquer que permanece nele não peca. Então, somente os que permanecem. E permanecer nele, permanecer em Cristo, permanecer na palavra, não significa estar na igreja. Existe uma diferença. Existe pessoa famosa. E existe pessoa importante. Uma pessoa famosa. Uma pessoa famosa é importante? Uma pessoa famosa, ela não é importante. Ela é famosa. E o que é uma pessoa importante? Suponhamos que você é um pai de família, você tem seu filho, tua esposa, você tem as contas para pagar. E se você chegar a faltar um dia para a tua família? Seria uma perda muito grande, né? Seria uma perda importante. Você é uma pessoa importante. Um pai de família trabalha de sol a sol para não deixar faltar o sustento na sua casa. Ele é uma pessoa importante. Olha a importância dele naquele lar. Mas uma pessoa famosa, ela não é importante. Olha, vai vir uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa muito importante. Vai vir aqui no Brasil o maior cantor de todos os tempos. Ele não é importante. Ele é famoso. Houve um cantor, faleceu nos anos 70, chamado Elvis Presley. Ele não era importante. Ele era famoso. Entende a diferença entre o famoso e o importante? Agora você tem a igreja e você tem a noiva. A igreja é famosa. Enorme, templos enormes, templos famosos. Mas a noiva, o eleito, ele não é famoso, ele é importante.
Porque a importância dele para trazer a palavra hoje. Existe pessoas famosas e importantes? Existe. Porque ele conseguiu a fama, não porque ele queria ser famoso. É porque ele era importante, aquela importância que ele dava para a palavra o tornou famoso diante das pessoas. Uma coisa é você se tornar famoso pela palavra de Deus. Outra coisa é você querer ser famoso. Tem pessoas que elas querem ser promovidas, elas querem ser enxergadas. Que o mundo as vejam pela fama. Mas nós não buscamos fama. Somos importantes para Deus. Você é importante. Tem pessoas passando fome espiritualmente. Mas existe um povo importante aqui na terra que não tem fama alguma, levando sustento espiritual para essas pessoas. Então são essas pessoas aqui, importantes, que têm uma importância na palavra, que João está falando aqui. São somente essas pessoas que permanecem na palavra. Outras pessoas apenas estão indo na igreja. Tem pessoas que trocam a palavra de Deus que ela quer estar num lugar movimentado. Quer estar num lugar com uma fama maior. Num lugar famoso. Mas elas não querem estar no lugar importante. O lugar importante é muito simples. O cristão importante ele é muito simples. Somente esses permanecem na palavra. Então é para você o que eu estou lendo aqui. Ó. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, não viu ele. Nem mesmo, ou nem o conheceu. Essas pessoas são de nariz empinados. Elas querem fama. Elas querem ouvir pessoas com uma certa bagagem nacionalmente. Entende? Querem fama. Ah, fulano tem uma fama a mais. Todo mundo conhece. Então essas pessoas, elas não viu. Essas pessoas pecam porque elas não viu e nem conheceu o Senhor, nem conheceu a palavra. João continua dizendo no versículo 7, ele disse, filhinhos, chamando você de filho, filhinho. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Permaneça na justiça. Vai praticando. Olha, quem pratica a justiça. Para você fazer um serviço bem feito, você tem que praticar. Pratica a justiça. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele está comparando você com Jesus. Ele é justo, e quando você pratica a justiça, você é igual a ele. O mundo não vai dar nada por você, não existe fama em você. Existe a importância de Deus, a palavra de Deus em você. Versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Então você não comete pecado. Olha o que ele está dizendo para você.
Ele está dizendo que é somente aqueles que são do diabo que cometem pecado. Por que essas pessoas cometem pecado? Ele diz, porque o diabo peca desde o princípio. Agora, olha a libertação chegando para os filhos de Deus. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Essa manifestação dos filhos de Deus é por causa dos outros filhos de Deus. É por isso que João nos disse aqui no versículo 5, voltando um pouco, para relembrar. Ele diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Não é de todo mundo, não. Nossos. Estava falando com os eleitos. Tirar os nossos pecados. Para isto se manifestou, o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Ele nos disse nesse mesmo versículo. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Então o diabo vem pecando desde o princípio. Ele vem fazendo que você cometa incredulidade desde o princípio. Incredulidade é pecado. Pecado é incredulidade. Então, desde o princípio, Satanás ele vem colocando pecado na igreja, no povo, nas pessoas. Aí o Filho de Deus se manifestou. Veio à existência. Para que isso? Ele diz, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é o pecado. Porque ele peca desde o princípio. Essa é a obra dele. E o Filho de Deus se manifestou para tirar o pecado. As obras do diabo. Então, Satanás não tem mais obras sobre os filhos de Deus. Porque ele tirou os nossos pecados. Estamos limpos ou não? Estamos puros ou não? Como alguém pode chamar você de pecador? Complicado, né? Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer pessoa que é nascida de Deus, qualquer pessoa que passou pelo novo nascimento, tá melhorando, né? Qualquer pessoa que nasceu de novo não comete pecado. Por que não comete pecado? Ele diz, porque a sua semente permanece nele. Não é minha semente. Porque a semente de Deus permanece nele, permanece em você. Porque a semente de Deus permanece nele. Então ele é nascido de Deus, ele não comete pecado. E não pode pecar. Por que não pode pecar? Ele disse, porque é nascido de Deus. Você nasceu de Deus, você passou pelo novo nascimento. Você nasceu de novo. Você é nascido de Deus pelo Espírito. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que mensagem é esta? Que nos amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Hoje tem uma onda de estresse. Igreja ou família. Aonde tem 10 pessoas, vou colocar 5 pessoas. Se tiver uma pessoa com esse espírito, com esse estresse, ele vai contagiar, vai passar aquilo para a primeira pessoa, aquele nervosismo para a primeira pessoa, vai discutir a troco de nada. E já começa a levantar uma atmosfera na próxima pessoa, na terceira, na quarta. Quando pensar que não, contaminou a casa toda. Está entendendo? Temos que amar uns aos outros. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, quando essas coisas começam a acontecer dentro de uma família, dentro de uma igreja, aquele assunto começa a vazar para fora e as pessoas começam a saber dos seus problemas. Porque aquele espírito tem afastado a pureza do amor. Então essa é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio, que amemos-nos uns aos outros. Versículo 12, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Qual foi o motivo dele ter matado o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então você observa que essas coisas continuam até hoje. Deixa um irmão justo, que não tolera pecado. Estamos falando sobre pecado aqui. Que não tolera pecado, esse irmão justo. Se ele é justo, as obras dele são boas. E aquele que não tem justiça nele vai perseguir você. E vai tentar matar você espiritualmente. O profeta disse que não precisa de arma. Você não precisa de faca. Você só precisa tirar a influência. Você só precisa envergonhar um pouquinho. Ah, irmão, o que ele prega não é bem assim. Você está matando. Não é que não é bem assim, é que você não é de Deus. Você não é de Deus. Você não precisa de uma faca, basta tirar a influência. Basta falar que aquilo é mentira. Basta você chamar a obra de Deus de mentirosa, você está morto. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que sabemos que passamos da morte para a vida? Você quer saber se você passou da morte para a vida? Aqui está um teste para você, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Porque a vida eterna é Deus. O irmão Branham diz que só existe um ser, só existe uma forma de vida eterna, e esse é Deus. Então, se você odeia seu irmão, você é um homicida, você não vai herdar o reino de Deus. Porque você falou contra seu irmão, você não precisou de uma faca. Está entendendo? O cuidado que temos que ter. Mas por que essas pessoas chegam nessa condição? Porque estão em pecado. Elas não são nascidas de Deus. Elas não podem permanecer na palavra. Primeira João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Você nasceu de Deus. Você passou pelo novo nascimento. Sabemos que todo aquele que nasceu de novo, que é nascido de Deus, não peca. Estou lendo a Bíblia. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Maligno não pode te tocar mais. Ele vai levantar uma atmosfera para alguém falar da sua vida ali. Vai trazer perseguição sobre você. Mas você já morreu para esse mundo e você nasceu para Deus. Você é nascido de Deus. Você morreu para essa vida. Então tudo que o maligno pode trazer para atacar você, ele não vai te tocar mais. Porque essas coisas se passaram. Versículo 18. Sabemos que somos de Deus. A revelação te traz isso. Um homem sem pecado, ele tem a mente aberta para entender os planos de Deus. Porque é o pecado que nos impede de ver essas coisas. E não tem pecado em você. Por isso que você está enxergando o plano de Deus. Não entramos nem nas mensagens, só estamos lendo a Bíblia. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todos estão no maligno. O pecado foi tirado da sua vida, porque está escrito aqui que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Está dizendo que é impossível você pecar. As pessoas não aceitam isso quando falam do pecado. Ah, mas onde já se viu isso? Não tem pecado em você. Se você nasceu de novo, você está vivendo uma vida cristã, o sacrifício já foi feito. Somos gratos a Deus por isso.
O maligno não te toca. O mundo todo está no maligno. Tem quadro do profeta, está pregando as mensagens, e está no maligno. E não sabe, porque não tem a revelação da palavra. O pecado, quando ele é limpo, quando você entende que não existe pecado em você, você está pronto para ter o próximo passo. Você crê em toda a palavra de Deus. Agora a Bíblia começa a se abrir para você. Você começa a se tornar a Bíblia. Porque da mesma forma que não existe mais tem muitos lugares que não tem mais literaturas. A Bíblia já está em PDF. O papel está sumindo. Observa que está mudando de estágio. Da mesma forma que espiritualmente a Bíblia está mudando de estágio. Agora está se tornando a Bíblia carne. Está se tornando a Bíblia você. Você tem que entender essa mudança. Essa mudança é somente os filhos de Deus que entendem. Porque o sacrifício já foi feito. O pecado já foi tirado. Hebreus capítulo 10, versículo 12, está escrito: mas este, falando de Jesus, mas este, oferecendo para sempre um único sacrifício pelos pecados. Não tem outro, viu? Não existe aquilo de você querer se esforçar para que seus pecados sejam perdoados. Ah, reza tanto Ave Maria. Não adianta. Tantos Pai Nosso. Não adianta. Mas este oferecendo para sempre um único sacrifício pelos pecados. Onde está ele agora? Está sentado à destra de Deus. Fazendo o que lá? Observa que ele teve que purificar seus pecados primeiro. O que ele está fazendo lá? Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Apenas um sacrifício, não tem dois. Ele aperfeiçoou para sempre. Quem esses? Os que são santificados. Somente para aqueles que serão ou que são santificados. Para aqueles que são possíveis, que têm um gene de vida neles, que possam se santificar. Foi para essas pessoas. Não foi para o mundo. Foi para um povo separado. Um povo que podia ser santificado. Graças a Deus. Privilégio, viu, irmãos? É um privilégio poder saber disso. Saber que você está tendo uma mentalidade diferente. Porque os seus pecados foram dissipados. Então, se os seus pecados foram limpos, você não pode querer pecar. Tem pessoas que ficam se colocando à disposição do pecado. Uma vez que você conhece a palavra, você tem que se cuidar. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, o que é pecar? Uma pessoa pecar voluntariamente.
é você se apresentar para o pecado. O pecado está ali na sua frente. Aí você está facilitando. Você está pecando voluntariamente. Porque se pecarmos voluntariamente, quando isso? Ele diz, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Já não existe sacrifício, já não existe pecados mais por você. Porque você não deu valor naquilo. Deus purificou você, aí o pecado se apresentou diante de você. Vocês já assistiram alguma peça? Ou um cinema não, circo, onde as pessoas falam assim, tem algum voluntário na plateia? Tem algum voluntário? Aí alguém se apresenta voluntariamente ali. Para satisfazer os desejos ou a vontade do apresentador. Satanás está apresentando uma peça para você. E você é um voluntário. Por que entramos nesse assunto? Para você tomar cuidado com isso. Se precaver com isso. Não pecar voluntariamente. Senão você vai perder tudo que foi feito por você. A gente entra nesses assuntos porque quando falamos do pecado, as pessoas já dizem, como que você diz? Porque a Bíblia diz que é impossível. Né? As pessoas é assim. Na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, Mombrana disse, um homem nem pode não pode nem mesmo pecar. Aleluia! Aí está a coisa. Isso está descendo fresquinho. Um homem não pode pecar enquanto não houver lançado a um lado a palavra de Deus. Está entendendo aqui? O irmão Branco diz que é impossível, o homem não pode pecar, a menos que ele deixe a palavra de Deus de lado. E quando ele deixa de lado, ele começa a pecar voluntariamente. Um homem não pode pecar enquanto não houver lançado a um lado, ou tirar a palavra de um lado. Não pode pecar se houver lançado a um lado a palavra de Deus. Ele nem pode pecar. Por que não pode pecar? O profeta diz, porque pecado é incredulidade. Até que primeiro lance a um lado a palavra. A menos que ele deixe a palavra de lado, o profeta está dizendo. Um lado a palavra de Deus. E a presença de Deus. A menos que ele faça isso, o irmão Brando diz, não pode pecar. Permaneça com a palavra. Graças a Deus, se acontecer amanhã, eu farei. Mas Deus é tão misericordioso que nós não precisamos tirar algo. Olha, pregamos coisa errada. Pregamos um ensinamento errado. Eu estava errado nisso. Até hoje, não foi preciso tirar nada. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Esqueça a fama, as grandiosidades que vocês veem aí. Permaneça
importante para Deus. Permaneça com a palavra de Deus. Muitos têm deixado e não têm percebido. Deixaram de andar com Deus e não perceberam. Isso é muito perigoso. A pessoa deixa de andar com a palavra e não percebe. Imagina, o mundo inteiro está vendo desse jeito que nós estamos vendo. Nós estamos na doutrina. Nós conseguimos fama. Eles não são importantes. Mensagem, a revelação dos 7 selos, ou o primeiro selo, o irmão Brana disse: cada crente nascido de novo, verdadeiro crente, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras. Você não confia em suas obras. Eu não confio em minhas obras. Essa sua confissão foi derramada no sangue de Jesus. Assim diz a Bíblia. Vem? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. Estou lendo a mensagem. Eu nem sabia que eu ia ler esse parágrafo aqui. O profeta está confirmando o que nós acabamos de ler. Porque ele não pode pecar. Ele continua dizendo: como você pode dizer que um homem é pecador, quando o alvejante do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Como você pode fazer isso? Como você pode chamar o homem de pecador? Ele está dizendo que não tem pecado em você. Você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado? Então não há pecado em você. O sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus. Ele está dizendo que o sangue de Jesus Cristo está entre você e Deus. E Deus, quando olha para você, primeiro ele vê o sangue. E vê você limpo como a neve, branco como a neve, sem pecado. Mas esses demônios te chamam de pecador. E você tem que tomar cuidado quando você não aceita que você é santo. Porque tudo que Satanás quer que você acredita que você não é. Ah, será que eu sou? Será que o que o irmão está pregando é verdade? Eu sou pecador. Será que o irmão não está entrando em contradição, não? Cuidado que você está ouvindo a voz do diabo. Se você crê em toda a palavra de Deus, você está levando uma vida digna, uma vida cristã. Profeta tem dito: não há pecado em você. Então, o sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus. Fazendo o que, o profeta disse? Desintegrando o pecado. Até não sobrar nada dele. Vem? Como pode aquele puro sangue de Cristo alguma vez deixar um pecado possa passar por ali? O profeta disse: ele não pode. Graças a Deus. Sabe por que nós estamos ouvindo essas coisas? Sabe por que Deus tem permitido nós aprendermos mais dele? É porque nós não estamos atrás de fama. Não estamos querendo ser famosos. Nós só queremos ser importantes para Deus.
importante para a obra de Deus. Fama nós não queremos. Os filhos de Deus não estão atrás disso. Deus era maravilhoso. Descansa nele. Tudo que os filhos de Deus precisam hoje é descansar na palavra. O inimigo não te toca. Quero voltar nas Escrituras. Novamente. Aqui em 1 João, capítulo 5, capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Eles não viram, eles não entenderam a palavra, por isso que estão em pecado. E Deus tem se manifestado. Quem comete pecado é do diabo. Você é do diabo? Não, irmão, não sou do diabo. Então como você acha que você é pecador? A menos que você não crê na palavra. A menos que a palavra não foi revelada para você. Quem comete pecado é do diabo. Ele está dizendo que os filhos de Deus não são. Os filhos de Deus não têm pecado. Por que isso? Continuando. Porque o diabo peca desde o princípio. Ele vem enfiando isso nas pessoas desde o princípio. O que é pecado? É incredulidade na palavra. Eva creu numa parte da palavra. Ele adulterou a palavra, Eva creu. Só que agora a palavra, Deus tem tirado o pecado de você, para que você possa enxergar a palavra. Enxergar aquilo que Eva não enxergou. Você está limpo. Por que você está limpo? Ele diz, porque para isso se manifestou. O Filho de Deus se manifestou, para te limpar. Como que ele te limpou? Para desfazer as obras do diabo. Quando ele desfez as obras do diabo, que é a incredulidade. Quando ele tirou o pecado, que é a obra do diabo. Ele tirou o pecado da onde? Tirou de você. Se ele tirou de você, não tem pecado. Ele levou esses pecados e devolveu para o dono original, que era Satanás. Você não tem mais. Agora Satanás está tentando empurrar isso para você. Está tentando voltar isso em você e dizer que você é pecador. E você está, sem a revelação, você acaba aceitando. Sabemos em João, 1 João 5, 19, ele está dizendo, sabemos que somos de Deus, eles já sabem, os filhos de Deus já sabem. Por que você já sabe? Porque você não tem pecado. É o pecado que impede você de enxergar as coisas. Sabemos que somos de Deus. É que todo mundo está no maligno. A revelação, quando o pecado é tirado, que a revelação ela vem a você, cada tabernáculo da mensagem que não tem a palavra pura de Deus, você sabe que está no maligno. Que estão atrás de fama, está no maligno. Sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que somos separados do mundo, porque todo mundo está no maligno. Você está em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus Cristo. Quando o mundo estava perdido, Jesus foi o primeiro, foi o dízimo do templo. Quando tudo estava perdido, quando não havia mais
nada que pudesse ser feito. Deus disse, agora eu preciso dizimar. Eu preciso dizimar. Eu preciso pagar o preço. Eu preciso trazer o dízimo do tempo para pagar o preço deles. Um valor que nada cobrirá. E Deus pagou o preço. Enviando seu filho. Enviando a sua imagem. Para morrer por nós. Ele não estava atrás de fama. Veio em um estábulo. No meio de esterco. Feno. Ele não era famoso, mas ele era importante para nós. Ele era importante para nós. Amém, meus amados? Deus é maravilhoso. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Tem nos livrado de todo mal. Tem aberto nossos olhos. Tem nos dirigido. Permaneçam humildes. Saibam onde vocês estão pisando. Porque vocês são de Deus. O maligno não pode tocar em vocês. Para encerrar aqui, no versículo 9 de 1 João 3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Você nasceu de Deus? Não é qualquer que está na igreja, não. Qualquer um que está na igreja, não são para esse. É para os nascidos. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Não está escrito a semente de Deus, eu que estou lendo para vocês. Está escrito assim, ó, porque a sua semente permanece nele. A semente de Deus permanece em você. E por essa semente permanecer em você, ele está dizendo, e não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça. Irmãos, continue praticando. Continue buscando a Deus, louvando a Deus. Continue buscando. Não descanse, creia na palavra. Apenas descanse. Lembra que nós pregamos a mensagem para você descansar? Falando sobre o descanso. Você não pratica. Mas temos que praticar. Qualquer que não pratica a justiça não é de Deus. Qualquer que não pratica, temos que praticar, irmãos. As outras pessoas não praticam porque elas não sabem o que é a justiça. Mas isso, após o pecado ser limpo de você, ter uma mente limpa pela palavra, você vai viver isso. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Somos diferentes. Estamos na palavra. Estamos vivendo. Esperando o próximo passo. Estamos descansando embaixo dessa grande nuvem de testemunho. Debaixo da palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus continue abençoando vocês. Tenha uma noite abençoada por Deus. Peço pelos irmãos, peço que orem por mim. No próximo final de semana, estarei na cidade de Itapuí para o culto de Santa Ceia.
E desde já eu peço a oração dos irmãos e que Deus continue abençoando a cada um de vocês, nossos irmãos da cidade de Itapuí, nossos irmãos da cidade de Itatiba, o irmão da cidade de Jaú, que Deus continue abençoando o nosso irmão, e que Deus possa acrescentar a sabedoria dele no coração dos eleitos do último dia. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Graças a Deus.